Isso! Pronto, conseguimos. Conseguiu! Ai, meu Deus do céu, né? Como pode, né? Eu tô assim, quando eu vi a sua bio, eu falei, Jesus, com quem que eu vou falar hoje? Meu Deus! Ana, primeiramente, é um prazer grande estar aqui, né, nessa missão de gerar uma interlocução e de modo também intercontinental, em prol do que eu acredito como um dos melhores projetos para a humanidade, que é inserir pessoas em um circuito de acesso democrático, como deveria ser, em termos de exercício do pensamento crítico reflexivo. E obrigado pela abertura que você fez aí, elogiosa a minha trajetória acadêmica. Sim, porque quando fala, né, neuropsiquiatra, neuropsiquiatra, né? Me permita, a minha formação é em psicologia. Eu sou doutor Psicologia. em neuropsiquiatria, né? Eu tenho doutorado em Psiquiatra. neuropsiquiatria. É, aí eu fico imaginando, né? Porque eu venho no meu livro Chamadas para Gerar, que você também vai conhecer há um pouco da minha trajetória. Esse livro aqui, ele, ele veio, depois ele voltou, depois ele veio, e eu não foi fácil escrever ele. Eu chorei muito, sofri muito, porque não é fácil você escrever sobre algo que te causou tanta dor, né? Principalmente na infância, situações que você passa na adolescência, e para você conseguir chegar a escrever um livro sobre aquilo que você passou e ao mesmo tempo ajudar outras mulheres, é um nível assim que eu não imaginei que eu ia realmente alcançar, mas hoje está aqui, Chamadas para Gerar, que estarei lançando no dia 21 de março aqui no Salão Internacional de Genebra junto com você. Você vai estar aqui também, Spencer. Eu estarei aí, os meus livros já estão aí, né? Então, os Uau! últimos três lançamentos. Eu vi Tem que um você tem uma ponto que trilogia, né? Eu me tem, interessei bastante sobre a trilogia. Me fala um pouco sobre elas, esses três, eu, essa trilogia, né? E como você chegou nesse segmento uma por uma. pois não, primeiro eu gostaria de compartilhar com você sua experiência, que você acabou de comunicar para mim, que é uma escrita Sim, sangrenta, né, das suas próprias sim, experiências. Isso me sim, sim. remeteu à palavra de origem etimológica, né, que é a palavra sinceridade. Vem do latim, que quer dizer sincera. Sinceridade quer dizer sincera. Por quê? Havia o hábito na cultura romana da época de produzir esculturas, vasos, cerâmicas e expô-las em praça pública. E muitos desses vasos, cerâmicas e esculturas quebravam, rachavam, e se tinha o hábito, para mascarar as suas rachaduras, colocar uma cera por cima. Só que, sob a luz do sol, como eram expostas essas obras em praça pública, o sol iluminava e ali mostrava que tinha uma rachadura por trás ou por baixo daquela cera. Então, a palavra sinceridade significa tirar a cera sob a luz do sol da verdade e expor suas Uau. rachaduras. Eu queria fazer um trocadilho que você, em verdade, expôs no seu livro suas rachaduras, entendeu? Tipo, Sim, é uma escrita sem cera. sim, é uma escrita sem cera. É como se eu estivesse mostrando a minha nudez. Esse foi a, Isso. sen- Isso foi a sensação. E isso aconteceu graças, né? Por isso que é muito importante, quem está aqui conosco, a importância de escrever antologia. Eu participei dessa antologia o ano passado, e dentro essas três páginas pequenininhas que estão aqui, para mim já foi esse ato sangrento, aonde eu falei por 2 minutos e 30 alguns segundos, e naqueles 2 minutos que eu falei ali durante a minha apresentação da antologia, as pessoas que estavam ali se realmente falaram, nossa, eu preciso conhecer essa mulher, eu preciso saber mais sobre a história dela. E por esse motivo eu fiz amizade com mulheres da Bélgica, do Brasil e da região também aqui de Genebra. Iniciou pela essa antologia. Tem uma frase muito interessante aqui de uma canção chamada Monólogo ao Pé do Ouvido, da Nação Zumbi, que diz o seguinte:
demônios são todos aqueles que destroem o poder bravio da humanidade. Então, quando você me pergunta sobre a trilogia, é uma tentativa de conservar o espírito bravio que ele se manifesta através de uma boa literatura. A trilogia foi uma tentativa de fazer um tipo, vamos dizer assim, em respeito a uma frase do Frantz Fanon, que era uma espécie de filósofo, psiquiatra caribenho, que ele dizia o seguinte: é impossível escutar o colonizado sem escutar a colonização. Então, o que eu tentei desenvolver na trilogia, trazendo Freud, trazendo Albert Camus e trazendo Friedrich Nietzsche, é fazer justamente uma interpretação da cultura dos colonizados pernambucanos e recifenses sob a lente amplificada das suas respectivas filosofias desses autores, fazendo o mapeamento da nossa cultura, do comportamento social, de toda a urbanística da nossa cidade. E essas conexões, elas permitiram com que eu escutasse os nossos processos de colonização. Que, inclusive, o livro, ele, mais do que deve ser lido, não diria o meu, quaisquer livros, mais do que lidos, eles têm que ser interpretados. A gente tem o hábito de ler, mas não de interpretar. Então, De quando você pega um interpretar bom ou de livro, entrar na história. É isso, né, que você quer dizer. quando você interpreta um livro, você está tendo ali um depositário documental cheio de almas e de memórias sobre o tempo, a história, a cultura daquela comunidade. Você não consegue alcançar o coração de um povo se não for através de uma leitura bem interpretada do livro que se produz sobre aquele povo. E essa é a relevância, porque nós só conhecemos nosso passado devido ao legado dos livros. O livro foi o único modo de fazer uma comunicação transgeracional de conhecimentos. E isso é muito lindo, né? Porque toda a nossa cultura que tá na história ainda, mas infelizmente da outra parte ela está se perdendo. E o livro, ele continua vivo dentro de nós, porque a partir do momento que você lê e você entra nessa história das pessoas que vieram antes de nós, temos ali uma prova de algo que aconteceu e permaneceu. Agora, dar continuação a tudo isso hoje está se perdendo, não é isso? Nós estamos entrando numa época, e tem um livro que foi lançado na década de 50 do século passado, do Herb Bradbury. O título do livro é Fahrenheit 451, que o conteúdo do livro é justamente de que há uma proibição de fazer leituras. Todos os livros tinham que ser queimados. Hum, E justamente era proposital, como eu costumo dizer, eu sou professor de universidade pública. Eu posso dizer de cátedra, no seu sentido literal, que eu vejo um empobrecimento cultural na formação dos alunos. Eu trabalho no curso de medicina, também trabalhei no curso de psicologia, e eu não acho que isso seja efeito de uma crise. Acho que isso é um projeto. Um projeto de empobrecer culturalmente um povo é uma forma de exercer um controle social sobre ele. sim. E é exatamente aí que eu entro como processos de colonização. Precisamos conhecer os processos de colonização para entender os colonizados. E aí você faz esse diagnóstico, e que é um prognóstico também, preocupante, porque a gente não vive mais nem sequer na cultura do conhecimento, nem sequer na cultura da informação, e pasme, Ana, a gente vive na cultura da desinformação. Se Isso. legitimou a mentira, que hoje ganha um outro nome, marketing. A Marketing. enganação se legitimou com o comportamento do comum e do cínico. Porque a gente está perdendo justamente quando você empobrece a cultura de um povo e você faz esse flagrante do tipo, quais são as obras de artes que nós produzimos em nossos tempos, em comparação com os tempos medievais. Isso é muito esquisito pensar que nos chamados séculos das trevas, as obras eram muito melhores, a música muito melhor, a escultura muito melhor, a pintura muito melhor, do que nos tempos atuais que temos todo o aparelhamento científico, tecnológico,
todo o sim, conhecimento sim. armazenado. Sim, hoje nós temos tudo, né? Eu até trago dentro do meu contexto. Nós somos netas de mulheres que não puderam escolher, né? Elas tiveram que casar, tiveram que viver situações, e mas elas tinham uma cultura. A cultura do chá, a cultura do olhinho, a cultura. Mas isso também está se perdendo, como muitas coisas boas na leitura está se perdendo. Porque nós estamos também no imediatismo, queremos tudo muito rápido, né? Muito que aconteça muito rápido. Então tem muito dentro de nós ainda que não pode se perder. Tem uma coisa, Ana, muito interessante que você tocou nisso, né? Que acredito que nós estejamos da mesma geração, que é o seguinte: em nossa geração, a gente tinha ideia de futuro. Futuro era uma Sim, coisa que a gente aspirava, né? Hoje o futuro não existe, porque futuro ganhou o nome de ansiedade. Ansiedade ansiedade. doentia. Então a gente vive uma espécie de presentismo, ou seja, um tempo presente e contínuo, porque as pessoas não querem pensar no futuro. Aí a imediaticidade como estrutura cultural do nosso tempo. E pasme, isso também não é acidental. Isso É, é um projeto. Você criar pessoas no plano na imediaticidade, você cria superficialidade. Um sim. corpo que passa muito tempo na superfície, Ana, o corpo perde volume e peso. A gente só chega à profundidade quando a gente tem volume. O intelectual, o bom leitor, aquela pessoa que, inclusive, isso é um dado importante. Ler não é somente distração, entretenimento, é responsabilidade social. Você passa a se engajar em lutas sociais que transcendem seu interesse de ego próprio, sai do hiperindividualismo e vai para o sentido comunitário, que é muito importante isso. Sim, e além de tudo, a leitura, né? A leitura ela abre a imaginação, como você mesmo falou ali. Eu tenho uma amiga minha aqui na Suíça, a Malu Moreira, e ela fala sobre a menina do lixo, porque ela não tinha dinheiro para comprar livros. E ela sobrevivia, né, com os livros que ela achava realmente no lixo. E ali ela lia, e ela ia para a janela, e ela ficava imaginando tudo aquilo que ela leu, e ela ficava ali imaginando. E um dos livros que ela achou no lixo foi o Agatha Christie. Agatha Christie. Sim, da Ela achou esse Agatha. livro. Sim, ela achou esse livro e ela lia e depois ela ia para a janela e ficava sonhando com tudo aquilo que ela leu naquele livro. Agora, gente, imagina aquela menininha que não tinha, né, que ela falava, não tinha praticamente roupa, ela dormia no quarto da empregada, que era o quarto da mãe dela, e ela tinha que ficar lá, porque ela não podia se misturar com os filhos da casa. Então ela tinha que ficar no quarto o tempo todo. E ela viu a vida dela passar pela janela com os livros que ela achava. É muito interessante esse ponto que você está colocando também sobre imaginação. Né? Tem uma obra muito interessante que foi escrita no século XII para o século XIII, Orlando o Furioso, Orlando onde Furioso. o Furioso, que era tirado dele o direito de imaginar, e essa imaginação, no seu potencial, foi colocado na Lua. É por isso que se dizia, a partir daí, que todo aquele que fica viajando na imaginação é um lunático. Os lunáticos. Então a imaginação passou a ser condenada. Quando, em verdade, não existe nenhuma Ah, ideia naquela sem época, imaginação. quem imaginava era louco? Era Eram isso? considerados lunáticos, com base na obra, né? Era uma forma simplesmente de usar a obra como referência, né? Tem livros que marcaram séculos e que até hoje nos alcançam, como as obras, por exemplo, de Miguel Cervantes, do Shakespeare e outros mais, porque eles conseguem fotografar o espírito do seu tempo. Que eu penso que esse exemplo que você trouxe da menina do lixo, né, que reúne os livros ali e que certamente o ato, vamos dizer, de ela ter um empobrecimento de acessibilidade à cultura não sequestrou a atitude de enriquecer-se intelectualmente. Veja que coisa Tanto, incrível. tanto é que ela palestra aqui na Europa.
E ela é Veja, mentora de mulheres de posicionamento de brand, a Malu Moreira. E também ela já deu parabéns a Malu aulas, Moreira, hein? Malu Moreira, ela já deu aulas para Palmas mim para ela. também. Ela já deu aulas para mim também. Ela foi que, no início da minha jornada, ela também fez todo o meu posicionamento de brand. Então, isso quer dizer, quando, indo para a Ana aqui, para Ana Polteira, que escreveu, né, o Chamadas para Gerar, o meu primeiro passo para a imaginação, quando eu era criança. Quando eu era criança, ali numa idade de 6, 7, 8 anos, 9, eu tinha um desejo muito grande de não estar ali, porque eu sou filha do abuso pelo próprio pai. Então, eu visualizava, eu imaginava, cada avião que passava, eu me via dentro daquele avião. E eu falava, um dia eu vou sair daqui. Então, quando eu ia dormir, eu me imaginava, e quando eu realmente dormia, eu sonhava e eu sobrevoando por cima da casa. Então, eu me via fora do meu corpo, de tanto que eu queria fugir dali. Então, tem até uma passagem que eu lembro, que eu trago sempre, do Nelson Mandela, porque ele ficou preso quantos anos? Mas a mente dele nunca foi presa. A mente dele era livre. Tanto é que ele se tornou presidente. O meu corpo estava ali, mas a minha mente não estava. A minha mente era livre. E tanto é que eu vim para a Suíça aos 29 anos. Estou aqui hoje. Então, muitas vezes a gente coloca limite na nossa vida, na nossa situação, porque eu vim da pobreza, não tem como estudar. Eu fico morrendo assim, eu fico assim, gente, mas eu ainda vou entrar num curso de inglês. Eu prometo, Ana, que na próxima vez que eu voltar aqui na Suíça, eu vou estar falando inglês. A pessoa entra no curso? Não. E eu falo, gente, eu aprendi inglês sem entrar no curso, só pelos aplicativos. Eu dormia o alemão mesmo. Eu aprendi o alemão ouvindo, ia dormir com um CD de quatro fases do CD. Eu ia dormir com aquele CD para aprender alemão. Eu falei, eu vou aprender nem que for dormindo. Então, essa teoria que as pessoas colocam, né, como se fosse tudo difícil. A menina do lixo, ela aprendeu a ler e ela colocou a mente dela do outro lado do mundo e hoje ela está aqui na Suíça. A Então, me traga, imaginação, me traga dentro dessa neuro, né? Você né? traz, né, sobre a parte da Olha, mente. O que faz a é, mente do ser humano ainda permanecer preso? a primeira coisa, eu acho que o que faz com que você tenha alternativas de liberdade é a imaginação, porque ela pode recriar mundos. Ela transforma o concreto, ela entorta o concreto da realidade difícil em algo que pode se tornar palatável. Então, a imaginação te permite outras alternativas, outros mundos, dado o mundo, vamos dizer, duro, digamos, espeziante, no qual você se encontra. Então, a gente se reinventa, se recria através disso. O que dificulta com que as pessoas consigam fazer essa superação são múltiplos fatores, mas dominantemente, eu diria, a gente tem hoje um tipo de cultura que ela estimula muito o medo, e o medo é uma emoção que ela tem dupla face. Tanto o medo pode ser usado, eu costumo dizer que o medo é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Sim, Se o medo não for usado em causa própria, ele vai te paralisar. Então, a gente tem uma cultura que estimula o medo como um sim, estimula o medo. dispositivo, estimula o medo, cria um pânico, né? Sim, Para poder total. deixar as pessoas desorientadas. Eu vou E, me o- e, permitir o- e o- contar. um deles mesmo é quem é que vai ler seu livro? Quem é que É, vai interessar para aquilo que você escreveu? Então, tudo isso a gente tem essa. Eu tenho até uma moça aqui, que ela vai estar lá no Salão Internacional aqui em Genebra, que é uma amiga minha muito querida também, Eliane Alves. Essa mulher aqui também passou por abuso, passou por questões muito profundas na infância. Ela chegou a pesar 200 quilos. E na cabeça dela vinha, eu escrevo ou não escrevo? Mas a escrita para ela foi uma terapia, ela falando para nós. Com a escrita, a partir do momento que ela iniciou a parte da escrita, ela se curou, só escrevendo as dores.
Isso aí é muito interessante, porque é uma experiência vívida que você está trazendo, né? A gente não está trazendo livros que são abstrações da realidade. Você está trazendo, pelo menos aí, uma biblioteca de livros que representam experiências vívidas, né? Eu vou me permitir apontar um pequeno recorte que me lembro que foi o que estimulou, é, que é o que eu alcanço na minha memória, a minha imaginação. Eu perdi o meu pai de forma traumática, não por morte, mas por falta de presença. Ele saiu da minha casa, eu era muito jovem, ele tinha um hábito terrível de bebida, e eu passei a presenciar, testemunhar muitos desses momentos tristes. E no momento que ele definiu ir embora de vez, eu me recordo que minha mãe trazia muitos bonequinhos de plástico e eu compus ali dois exércitos que passavam a se digladiar. Só que um desses exércitos, montado por bonequinhos, tinha uma espécie de um hipopótamo vermelho, que eu dei o nome de Feroz, e Feroz, claro, camuflado e Feroz manipulado por mim, sempre vencia todas as batalhas. Sim. Mas no dia que meu pai saiu de casa, eu me recordo que nesse dia eu fui brincar, né? E como diria Freud, brincar é um ato de você saber lidar com sua pulsão de morte e reorganizar seu caos de uma forma, pela imaginação, tolerável e mais leve. Então, no dia que meu pai saiu de casa, esses mesmos bonequinhos, onde Feroz sempre vencia todas as batalhas, eu fiz Feroz morrer. E é engraçado que eu me lembro ter feito um cortejo fúnebre, enfileirando os bonequinhos até o quintal da minha casa, e me recordo que ali eu fiz um buraco com a faca de cozinha e coloquei Feroz. E quando eu sepultei Feroz, todos os outros bonecos, eu tive a alegria de distribuí-lo com crianças que passavam na frente da minha casa, e como se fosse um ato de libertação. Então você veja, uma dor que só foi suplantada, potencialmente superada, a partir do exercício de uma brincadeira. E o que eu quero dizer é que escrever livros é falar em um tom leve sobre experiências dolorosas. Ou seja, aparentemente você está ali brincando um pouco com suas experiências dolorosas, convertendo isso, vamos dizer, trevas em vagalumes. E no momento que você enterrou os bonequinhos, o que que você sentiu? Qual a fúria que veio dentro de você ao enterrar os bonequinhos em Veja que relação não ao por pai? acaso, veja que não por acaso o nome do boneco que eu dei foi Feroz, Feroz. que É, quer porque dizer realmente você estava ferocidade. feroz, né? Você estava assim Eu numa estava ira feroz. total. Eu era o bonequinho, né? Meu pai era o bonequinho. Então, é outra coisa interessante, porque quando a gente faz a tradução de nossas emoções hoje mais difíceis, que é outra forma que é usada para, digamos, docilizar e gerar passividade intelectual nas pessoas, é você tentar anestesiar suas dores através de medicações. Vamos dizer, angústia, por exemplo. Angústia, como diria um psicanalista francês, Jacques Lacan, é o único afeto que não mente. Isso quer dizer o seguinte: é importante eu saber interpretar a minha angústia. Aí a gente chega num ponto, sabe, Ana, muito rapidamente, que é o seguinte: a gente É. começa a descobrir que nós somos livros vivos que temos que saber interpretá-los para poder escrever para outras pessoas aquilo que deduzimos de nossas experiências, certo? Sim, e são essas experiências que vai salvar vidas. Agora me diz, essa história que você trouxe agora sobre o seu pai, né? Porque eu vejo como uma dor de 90% das minhas alunas tem relação com o pai. Em qual livro? Ou você trouxe em todos os livros? Ou tem um livro específico que você fala sobre o seu pai? Não especificamente nenhuma experiência, é a primeira que eu conto assim, em cena pública a Ah, respeito disso, né? verdade! Eu posso ter uma traição da minha memória e eu ter representado na figura de Camus, de Freud, de Nietzsche, o imago paterno, ou seja, a figura paterna. Mas não especialmente esse relato, ele está inscrito ou Escrito. escrito nos meus livros. É a primeira vez que eu Hum, comunico aqui, até porque foi espontâneo, que né? Mas felicidade! eu não faço nenhum relato. Os meus livros, eu tenho 23 livros publicados e eu comecei a escrever aos 20 anos de idade, né? Eu comecei por parábolas, depois
jornadeei por poesia, depois fui para livros acadêmicos, voltei para a literatura, fiz ensaios filosóficos, sociológicos, antropológicos, no campo da psicologia, voltando para a literatura e estou para publicar, e aí vai tocar no ponto muito sensível da sua pesquisa, que é um livro chamado A Revolução dos Bonecos. Nós temos aqui em Olinda o Ah, Carnaval dos Bonecos. o Carnaval dos E, Bonecos. e esse Carnaval dos Bonecos, que é aqui na cidade de Olinda, que é conhecido, são bonecos gigantes. Nós Gigantes. temos, nós temos dois que são célebres: o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia. Então, o que é que o meu Hum, livro traz? Traz um romance entre o Homem da Meia-Noite e a Mulher do oh. Dia, só que eu faço um flagrante. É Qual é o como se fosse a flagrante? Lua e o Sol? A Lua e o Sol, exatamente. Inclusive tem um capítulo sobre isso. Entre a Oh, noite e o dia. Quando o Sol se encontra com a Lua. Um capítulo que eu faço uma cena romanesca. Mas qual é o flagrante que eu faço, dentre outros? Né? A Revolução dos Bonecos. Eu me pergunto por que o Homem da Meia-Noite veio 26 anos antes da Mulher do Dia. Não seria isso um flagrante do inconsciente coletivo do nosso povo, que ainda contempla o patriarcalismo, o colonialismo, o imperialismo? Porque a Mulher do Dia só veio 26 anos depois. Então eu tento fazer uma homenagem à figura feminina, dizendo que Olinda é uma cidade mulher, uma mulher grávida, que procria cultura, que entendeu? lindo! Fazendo com que a figura matriarcal reinaugure o útero da cultura pernambucana. Então é interessante Uau! esse ensaio. Uau! É bem interessante porque você sabe que aqui na Suíça o nome da moeda aqui é Helvécia. E Uhum. é uma mulher com uma armadura e com um brasão mesmo aqui, com uma cruz, né? Helvécia, Helvetia em italiano. E representa a nossa, realmente representa a figura feminina na Suíça, né? A mulher. E você falou, você dizendo aí sobre os bonecos, né? Que veio 26 anos depois, a figura E no feminina. caso, o boneco masculino veio 26 anos antes, ou seja, primeiro só se homenageava o boneco, no caso, Ah, e como que esse masculino. boneco nasceu se não for da mulher? Mas é isso que eu trago no romance, porque eu vou justamente para as culturas matriarcais, e existem vários antropólogos que defendem essa ideia, né, que é o chamado direito materno, em que, por respeito a saber que a vida estava na mulher, o período do ano inteiro, do tipo os 9 meses de gravidez, Sim, intercalando com os 3 meses de amamentação, os homens ficavam somente ali assombrados e se perguntar por que a vida dependia somente do corpo feminino. Porque se ela era a fonte, vamos dizer, da produção da vida pelo processo gestacional e ela ainda amamentava essa vida, que eu, poder é esse que a mulher tem, entendeu? eu trago aqui no capítulo 1 do meu livro, Útero Materno, a Primeira Casa. E eu falo realmente, se a mãe, aqui eu falo, se a mãe é a fonte da vida, por que que essa mulher ainda se sente infértil, se sente escassa? Porque ela ainda não se sente completa no amor, nos negócios, nos relacionamentos, nos filhos. Porque o que eu falo hoje, pelo menos eu vejo isso de mim, custou muito. É como se fosse você que já escreveu 23 livros, né? É como se eu tivesse que ser feliz só no último capítulo da novela. Uhum. Então, aquela menininha que passou todos os eventos, depois veio a adolescência. Eu falo sobre as 4 fases da criação no meu livro Chamadas para Gerar, que estaremos juntos aqui no Salão de Genebra, Internacional de Genebra, aqui na Suíça, lançando o meu livro. E estarei também com essa pessoa incrível. Olha só, as nossas amigas também vão estar lá. A Silésia, que também faz parte da antologia. Aqui temos a Silvone Vital também, que está aqui com Vozes Livres. E até a Línia Brandt falou, né, que um dos livros da antologia, eu acho que é o Trem das Onze. Você já ouviu falar no Trem das Onze, da antologia que ela tem, a Línia Não, não ouvi Brandt? falar.
Não, não ouvi falar. Ele recebeu Eu aí, ouvi ele falar no recebeu. autor, que é o Adoniran Barbosa, né? Que é o autor do Trem das Onze, que é uma música, né? Conhecida aqui Sim, no sim, Brasil. tem também aqui a antologia Trem das Onze, e ele foi reconhecido aqui na Suíça. Nós vamos estar falando também sobre ele no mês de março. E a nossa, né, a parceira, que eu também sou redatora da revista Brasil Conexão aqui na Europa, pela Lina Brandt, temos aqui o livro dela que chama Edelweiss com raiz brasileira. Edelweiss significa a montanha da Suíça, uma flor. Então, como se fosse um. Nós tivemos sempre uma ponte entre o Brasil e a Suíça, Brasil-Suíça. E aqui ela fala um caminho dela de 20 anos, aonde ela passou, né, essa ponte entre Brasil e Suíça, 26 anos aqui, ó, 26 anos ela falando, né, dessa ponte Brasil-Suíça, e até que ela criou raiz aqui na Suíça, por isso que ela traz aqui essa flor que representa a montanha, e você só acha essa flor realmente na montanha. Então, eu sou, né, uma imigrante que chegou aqui na Suíça fugida, né, fugida realmente do marido que queria me matar a todo custo, e hoje nós vemos aí, né, muitas mulheres morrendo no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente agora no Brasil. E eu sou uma dessas mulheres que decidiu viver e eu vim parar na Suíça, fugida realmente. E a Suíça me recebeu de braços abertos e hoje, né, eu gerei filhos, uma família totalmente completa, apesar de eu ter chegado numa fase da minha vida que eu realmente fui devastada, perdi tudo, mas eu não perdi a minha dignidade de seguir adiante, mesmo em meio à tempestade que realmente passa na vida da gente. E dentro você traz bastante dessa parte do romantismo, né? Igual você trouxe agora a parte o útero, o boneco do Olinda, toda essa parte linda que muito de nós mulheres estamos perdendo, né? Nós estamos com medo Sim. dos homens. Você trouxe aí, né, a mulher, 26 anos chegando, né, o boneco, a mulher chegou, veio depois. E dentro desse contexto, até o André, poeta, né? Eu vou estar falando com ele na segunda-feira aqui em live também. E eu falei para ele assim: André, poeta, muitas mulheres não gostam nem de receber flores mais, porque tá tão assim, né, elas tá tão duro realmente sentir, sofrer e confiar no homem novamente e se abrir por romantismo. Então eu vejo que você também é um homem muito romântico, pelo jeito que você fala, que você traz, a sua escrita também tem um lado romântico seu. Isso é verdade? Esse lado romântico na hora de escrever? Eu diria que há um lado poético, se a gente entender Sim. romantismo no seu sentido clássico histórico, que é um movimento do século XVIII que surgiu na Alemanha, depois se expandiu para a França, para ir contra o pensamento racionalista que contemplava apenas que um problema racista e também sexista. A racionalidade dominante pós-iluminismo, né, que se introduziu na Europa, ele era um movimento de colocar poder somente na razão, subestimando os afetos, e por isso que as mulheres eram muito desconsideradas, que elas sempre foram mais portuárias, mais detentoras dos afetos do que os homens. Então, o romantismo, do ponto de vista histórico, ele surge no século XVIII para fazer uma contra-ideologia à Ah, racionalidade. No meu caso, século XVIII, explica aqui para 18, as século pessoas. XVIII. Século Século XVIII XVIII, significa ano de 1800. o século XVIII ele pega ali a partir de 1700 para 1800, porque sempre a gente 1800. calcula o século 100 anos depois do que se Hum, refere. Por exemplo, século XIX, na verdade, é tá. 1800, né? Século XVIII é 1700, entendeu? Tá vendo? Eu não sabia dessa informação. Tá? Atualizando. Eu já não sabia dessa. Ainda bem que eu perguntei. Muito bem. Então, a partir dessa data, entrou A partir desse período se esse criou período. um movimento, inclusive capitaneado por muitos homens, inclusive, tá? Que deu nascimento a uma proposta de não gerar uma subordinação dos sentimentos
em relação à preponderância da razão. Tem uma questão que aí eu queria responder objetivamente a sua pergunta. O meu trabalho, ele não concorre, ele pode trabalhar com esse romance entre bonecos, como estou fazendo exclusivamente desse livro, Sim, mas o sim. meu viés, ele tem mais um traçado poético. Eu vou usar aqui um trecho de uma grande lutadora mulher, Rosa Luxemburgo. Se Já você ouvi puder falar. Sim, estudá-la, você sim, já vai ouvi se falar. apaixonar por ela, né? E Rosa Luxemburgo, ela tem um livro chamado Revolução ou Reforma. Então ela coloca o seguinte: é preciso gerar lutas sociais para criar novos valores, Uhum. mas procurando gerar para a sociedade pão, paz e poesia. Ou seja, era preciso Ó, a luta, o pão, pão, paz e poesia. paz e poesia. E E é bem poesia. interessante, né? Voltando aqui, eu estive em Roma e eu vi todo aquele império romano destruído ali, né? Virou história, virou ruínas. E naquela época as pessoas viviam de pão e circo, porque enquanto tinha diversão, as pessoas se distraíam e tudo aquilo que acontecia por trás estava realmente destruindo a cidade de Roma e ninguém estava percebendo o que estava acontecendo, porque a pessoa estava se divertindo. E isso também é hoje, né? Ainda. É, Ainda mais, né, Ana? Isso entrou numa geração da espetacularidade, que é o grande risco, é de que a gente está vendo que, em verdade, a cultura virou só entretenimento. Entretenimento, vamos entretenimento. dizer, com música sendo confundida com barulho, coisa parecida. Tem Sim. outra mulher importantíssima, que ela, eu diria assim, ela foi injustiçada do ponto de vista da história da literatura, que se chama Lu Salomé. Lu Lu Salomé. Salomé é uma mulher de uma inteligência singular para o seu tempo, e eu me lembro que ela teve um namoramento, um romance, com outro escritor e poeta chamado Maria Hilke Rainer. O Maria Hilke Rainer, que Das Estote, namorou né? a Lu Salomé, ele conta uma experiência interessante quando ele esteve no Louvre, e quando ele foi lá, ele ficou espantado com uma escultura conhecida como o dorso de Apolo, que é uma escultura que não tem cabeça, e Hum. diz ele que ele ficou olhando para aquela escultura e pela primeira vez ele se sentiu olhado por uma estátua que não tinha cabeça e nem olhos, ao ponto dele se sentir tão olhado que dentro dele surgiu uma frase: tu tens de mudar de vida. E foi aí que ele começou a Uau. escrever poesias. E ele começou a escrever poesias também para Lu Salomé. Então, muitas vezes, esses romances, eles são evocatórios do que nós temos de melhor, como também nas causas ideológicas em termos de lutas sociais, ou também em termos de transmissão de conhecimento e formação de cidadania, que deveria ser praticado nos sistemas educacionais, desde a formação da educação básica até a universitária. Mas tentando colocar isso, Lu Salomé e o Maria Hilke Rainer compuseram ali uma dupla que gerou muitos livros. Então, o que você está dizendo a respeito dessa feminilidade que ficou, digamos, secundarizada na história ocidental, principalmente, ela fez o contraponto ao principal movimento que foi o romantismo histórico do século XVIII, que concorreu para a não supremacia da racionalidade iluminista, científica e tecnológica, e graças a esse movimento houve uma sobrevivência protetora de muitas mulheres que puderam encontrar, através da literatura, uma forma de emancipação. Porque elas puderam escrever nesse período, como Madame Bovary, por exemplo, que é um Madame. livro do Flaubert, né, em que ele explora aí a questão de como as mulheres eram sacrificadas, condenadas, porque não tinham arbítrio sobre a prática da sua sexualidade. Sim. Outras grandes escritoras que foram brotando, inspiradas também no modelo do romantismo que fazia jus justamente à dimensão dos afetos. Então, eu acho que quando a gente traz a questão da imagem da mulher, a gente traz também um contraponto em relação a todos os impérios. Quando você viu lá o Coliseu, quando você via outras Sim. instituições Sim. destruídas,
sim, né? O que você assistiu foi o declínio e a decadência de um pensamento que não sobreviveria por exclusão nem da não, figura feminina e nem nem da pela hierarquização do poder, formando desigualdades através da dominação e exploração dos outros. exatamente, exatamente. Olha quem entrou aqui, né? Entrou aqui também a Elaine Carocini, que também está dentro da antologia, vai estar conosco lá, Antologia Vozes Livres. André Poeta, e eu até falei com o André, né? André Poeta, nós estaremos segunda-feira, André, aqui. Eu falei, André, muitas mulheres não gostam de receber não gostam de receber flores. Para que está me dando flores? Cadê o romantismo, né? Então nós vamos falar sobre esse romantismo que está faltando um pouco. E o meu marido, ele é um homem romântico, né? Ele é um homem romântico. Mas eu não tive isso no passado. Os meus maridos, os meus relacionamentos no passado não eram românticos. E foi tão bom, né? Receber uma flor e um beijo, né? No final de semana, uma flor e um beijo. Então, o meu marido é romântico. E, e homem romântico hoje, para que realmente essa mulher receba esse homem romântico, né? Como você trouxe aí todo esse passado nosso, para que essa mulher realmente fosse livre, para que essa mulher realmente pudesse sentir prazer, que tudo isso foi podado durante muito tempo. E hoje nós temos a escolha, né? Nós podemos sentir tudo isso, mas nós continuamos ainda presas, com medo de se relacionar, com medo de se envolver, com medo de se entregar, com medo de sofrer de novo. E aí, quando vem você, né, aqui, Spencer Júnior, e também, né, com esse lado seu da escrita, que também envolve, que também, querendo ou não, seduz. A gente começa fica até as bochechas vermelhas, né? Fala, nossa, aqui também tem algo muito lindo que é para você, mulher. Para você. Então me fala aqui, que eu cortei você, me fala aqui da trilogia, né? A trilogia, como eu estava dizendo, né, são três importantes pensadores do nosso tempo, né? Inclusive eu daria destaque a Albert Camus, que é pouco conhecido ainda no Brasil. A gente tem o Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão. O Albert Camus é argeliano, argeliano, porque a época a Argélia era colônia da França. E nós temos o Freud, que dispensa comentários, né? Então, a trilogia, como estava dizendo no início, ela tenta trazer, dentro da perspectiva filosófica de cada um deles, uma análise do que foi esquecido na cidade de Recife. As memórias mais profundas que evocam o espírito de luta traduzido numa busca de resgate de sentido comunitário versus o império do individualismo que domina a nossa sociedade. Isso. Que domina a nossa sociedade. Então, o imperialismo hoje ele está muito focado também a um autocentramento do eu em total desinteresse pelas causas sociais. Então, eu tento resgatar as memórias de Recife, as memórias pernambucanas, que são muito marcadas porque a nossa cultura é riquíssima em lutas revolucionárias. Nós somos um celeiro de grandes pensadores, exatamente, um celeiro de grandes poetas, inclusive, e tudo isso faz justamente um casamento com aquilo que eu estava colocando, que é o romantismo histórico em contraponto ao domínio do racionalismo, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva aqui para Recife, eu tento transformar, inclusive, a urbanidade e a urbanística de Recife, as pontes de Recife, os casarios de Recife, os rios de Recife, os mangues de Recife. Eu tento fazer isso com uma vestimenta poética, porque é isso que me dá vitalidade na minha escrita, em Lindo. poder perceber que eu estou criando. E isso é muito interessante, porque essa criação ela tem uma relação direta com a experiência placentária, da placenta. Vamos dizer assim, eu costumo dizer que minha escrita ela é placentária. Ela costuma Sim. reunir ali sangue, nervos, cartilagens, tudo num caos uterino,
E é dele que brota as formas existenciais, esculturais dos corpos humanos. Né? Então, como que Ai, pode, meu Deus, que né, lindo. simplesmente a junção de um óvulo com o espermatozoide Sim. produzir vidas em planos tão diversificados como nossos? Então, isso eu penso É, que em verdade, é escrever é um retorno ao útero ao útero. É o berço da daquilo, criação. o berço da criação. Né? Então, na verdade, Ana e ouvinte, né, tudo que nós temos e criamos se inspira no modelo uterino. Todas as instituições públicas, tudo que nós temos Exato, com sistemas políticos, exato, ideológicos, exato. nasce desses três processos: fecundação, gestação E e criação, nascimento. né? E E criação, e nascimento. nascimento, É, e entendeu? Tudo é nascimento. isso. A gente só reproduz em esferas macro, institucionais e mais complexas aquilo que acontece no plano mais simples dentro de um útero. E aquilo que é mais lindo, né? Que tudo acontece no plano espiritual. Então, quando você imagina aqui na mente, né? Você imagina, você olha para o céu, e aí você olha algo e você fala, nossa. Isso me trouxe aqui um insight. Ali você já está criando. E aí, quando vai para essa parte da criação mesmo, ali do útero, voltar ao útero, criar e trazer para fora, né? Você gerou, que aí ó, chamadas aqui, ó, fazendo propaganda, chamadas para gerar, dia 21 de março, eu vou estar lançando aqui no Salão Internacional do Livro, em Genebra. Eu estarei com a Lina Brand, aqui também com a Spencer, e vai ser um prazer te conhecer, um prazer te ter lá também nesses dias com a gente. E eu vi também que você vai fazer um tour, né? Você vai para a Itália também lançar seu livro. Eu tenho lá o lançamento, eu tenho a participação no catálogo, obrigatoriamente, mas tenho também na antologia intitulada este ano O Tempo, né, em que um conto Sim. meu foi já traduzido, né, na versão bilíngue, e na concorrência aí de um prêmio, que é consequência somente Uau. da minha participação. Curiosidade, porque aqui nós temos várias escritoras, né? E como eu também estou chegando agora, e eu sei que você já está nesse ramo já uma longa jornada. Qual é o significado de lançar um livro num salão internacional? Fala para nós. Para mim, lançar um livro é plantar uma árvore. Tem uma cultura africana, né, um hábito africano, que diz que quando uma criança nasce, se pega a placenta e ali, da placenta dessa criança, se coloca no terreno e se joga uma semente, para ver se na medida que essa criança cresce, adolescente e adulto, Uau. passa a obedecer à mesma lógica do crescimento daquela árvore, tronco, folhagem e frutificação. Se aquela pessoa, como ser humano, não frutificou em vida, ela não honrou a sua própria placenta de onde nasceu, a maneira como a árvore que chega à frutificação. Então, vamos dizer assim, lançar um livro é plantar uma árvore para ver se frutifica e deixa no coração de quem lê algumas sementes que sejam propensas ao exercício da imaginação. Eu acho que a live está acabando, não sei se você está Sim, contabilizando aí. falta só 5 minutinhos. Outra pergunta. Eu vejo também um pouco de revolta entre os escritores. Isso e até uma pessoa que eu gosto muito, né? Ela não vai estar conosco esse ano, porque ela falou assim: ah, eu não estou conseguindo vender os meus livros. Só que eu não rebati com ela, né? Porque muitas vezes você espera que o livro. Ah, mas eu fui lá e não vendi nenhum livro. Aí você fica ali aguardando vender livro lá no salão, principalmente ali no lançamento, e carga ali de você não vender nenhum, aí gera uma frustração. Me fala um pouco sobre isso também, porque você já está 23 livros, né, escritos, Sim, sim. lançados. Em algum momento você sentiu isso dentro de você? Ela falou, poxa, ninguém se interessou pela minha obra. Gerou alguma coisa, uma revolta dentro de Olha, você? eu tive a sorte de vender todos os meus livros publicados. Mas eu, quando vou publicar um livro, eu não me preocupo em quantificar
pela Hum, quantificação da venda, a qualidade da minha escrita. Por quê? Quando eu não escrevo para vender, eu escrevo para compartilhar ideias. Se alguém lindo. vai comprar o meu livro, vai porque ele está sendo atraído pela composição central das minhas ideias e não porque está levando simplesmente ali um objeto ou um produto. Isso não me importa. Essa desincumbência me deixa, essa libertação me deixa livre, Ai, que despreocupado, lindo. porque eu estou cumprindo a minha missão de deixar meu testemunho enquanto vivo, que é o documento da minha escrita. Ali é Lindo. cartorial, entendeu? Oh, oh, glória. Aqui as minhas batendo palma para você, Spencer. Ah, obrigado. Gente, nossa live está acabando. Quem quiser fazer uma pergunta aqui final, né? Todas as escritoras que entraram aqui também. Vamos fazer aqui uma chamada final. Nós estaremos todos juntos do dia 19 ao dia 22 de março, aqui na Suíça, em Genebra, no Salão Internacional aqui. Eu vou estar lançando o meu livro e também nós estaremos, né, num banquete à noite, na noite de premiação. E eu também parece que eu fui chamada para recitar um pequeno poema. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Recitar um pequeno poema. Aí eu falei, olha, tudo que eu trago tem mulher no meio, né? Uhum. Então, é igual um exemplo, como se fosse a primavera. Então, toda a primavera ela vem depois de um inverno duro, de um frio que realmente ali endureceu o coração. E depois, quando chega essa primavera, que é como se fosse um novo suspiro, né? Dessa mulher se colocar no mundo, uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, eu represento sempre as quatro estações como a mulher, que é. Muito bom, né? Eu acho que é a homenagem à mulher, e eu diria assim, se eu pudesse compor um poema, eu colocaria a quinta estação para espremer o homem ali também. Ai, 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 Tem um maravilhoso. lugarzinho pra gente aí na quinta estação, né? Ai, parabéns, parabéns. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua presença. Encontro de autores, né? Nós estamos aqui fazendo um giro, que eu falo é uma ciranda, né? Então, toda semana vão ter aqui, né, o Spencer, talvez com a Silvone, talvez com a Rívia, talvez com a. Você já fez com a Rita, né? Você também Uhum. você já fez com o André. Então, nós estamos fazendo uma ciranda de autores para que vocês possam também conhecer o nosso trabalho e também está seguindo tanto aqui o Spencer como eu, Ana Volteira, e estaremos no Salão Internacional do Livro. Então, esse é o movimento, venha para o Salão Internacional do Livro aqui em Genebra. E aquilo que é mais gostoso é a gente ser reconhecido por aquilo que a gente traz e lança no mundo. Então, lançar uma semente no mundo, que é um livro, né, que é um poema, que é ser poeta, que é ser o Freud, que é ser, né, como você trouxe aqui a sua trilogia. Então, isso não tem preço, gente. É um filho, é um filho. E os olhos brilham, né, porque é algo que você faz de coração. Não é verdade? Bom, é muito verdade. Eu quero agradecer a oportunidade, já que a gente está na conclusão da live. E eu acho, como eu quero reforçar, não se trata para mim de uma feira apenas de livro. Se trata de vamos dizer, de um encontro de pessoas que acreditam no valor da cultura, do pensamento e da arte como, digamos assim, um horizonte de esperança para o momento crítico que nós estamos vivendo. Lindo. Então, lembrando vocês que estaremos aqui, antologias, né, no Salão Internacional de Genebra, a minha história para o mundo, que eu comecei lá atrás. Hoje eu visualizei eu lançando o meu livro e assinando o meu livro, e hoje eu estarei lá. E trazendo aqui, né, a responsável por tudo isso, que é a Aline Brandt, que também é a autora e escritora de vários livros. E eu só quero agradecer que este ano nós teremos a oportunidade de estar conhecendo mais escritores, mais pessoas e também falando também da, não sei se você conhece, mas vai conhecer em breve, é a Rede Sem Fronteiras. Não. A Rede Sem Fronteiras. Então você vai conhecer também a Rede Sem Fronteiras
A associação tem no Brasil, tem no mundo, e tem em 30 países. E a Rede Sem Fronteiras, ela é um órgão sem visão, né, no financeiro. Nós pagamos uma taxa por ano e você tem acesso a vários lugares, a vários locais, onde você tem desconto também. Eu achei super bacana isso, principalmente para os autores e escritores. Então, é um movimento cultural em 30 países que funciona e nós estamos abrindo o nosso núcleo aqui na Suíça agora no mês de março. E vai ser muito lindo essa abertura. O núcleo deles é em Portugal e no Brasil, mas nós estamos abrindo o núcleo aqui na Suíça este ano. Rede Sem Fronteiras, da De Angela e todos vocês. E também a Aline Abrantes, agradecendo mais uma vez ao Brasil, Conexão Europa, e também o Brasil Literatura, e envolvendo a gente aqui no Salão do Livro. Neide de Portugal, muito obrigado. Se você puder também estar aqui conosco, aqui no Salão do Livro, em Genebra. E esse movimento, vamos fazer a Spencer. Agora, eu gostaria que lá no grupo, né, que nós estamos aqui organizando, tem mais no outro grupo, você não está ainda, mas tem um outro grupo que também tem outros escritores para a gente realmente continuar fazendo esse Sim. círculo, mas eu vou estar orientando ali, que eu sou a responsável, está organizando essa parte das lives, que está sendo muito bom. Muito obrigado, porque quanto mais Muito nós obrigado. falamos, mais pessoas vão se interessar e mais pessoas vão vir Exatamente. para o Salão do Livro aqui em Genebra, na Suíça. E mais Obrigado, pessoas vão Deus. escrever também. Até mais. Obrigado. Obrigado, Deus. Eu vou salvar aqui a live e vou fazer collab com você e com eles Tá, lá. obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau, Spencer. Até mais. Maravilhoso, divino.